E aí, beleza? Hoje eu vou contar a história da eletricidade. A história da eletricidade foi descoberta por um filósofo grego chamado Tales de Mileto, que ao esfregar um ambar a um pedaço de pele de carneiro, observou que pedaços de palhos e fragmentos de madeira começaram a ser atraídos pelo próprio ambar. Do ambar, elétron surgiu o nome eletricidade. No século XVII foram iniciados estudos sistemáticos sobre a eletrificação por um atrito, graças ao Otto von Gogg. Em 1682, Otto inventa uma máquina geradora de cargas elétricas, onde uma esfera de enxofre girava constantemente, atritando-se em terra seca. Meio século depois, Stephen Gray faz a primeira distinção entre condutores e isolantes elétricos. Durante o século XVIII, as máquinas elétricas evoluem até chegar a um disco rotativo de vidro que, atritando a um isolante adequado. Uma descoberta importante foi o condensador, descoberto independentemente por Johann Georg von Clister e por Petrus. O condensador consistia em uma máquina armazenador de cargas elétricas. Eram dois corpos condutores separados por um isolante delgado. Mas uma invenção importante de uso prático foi para os raios, feito por Benjamin Franklin. Ele diz que a eletrização de dois corpos atritados era a falta de um dos dois tipos de eletricidade em um dos corpos. Esses dois tipos de eletricidade eram chamados de eletricidade resinosa e vítrea. Hoje se sabe que a eletrização se dá por falta ou excesso de elétrons em corpos. No século XVIII foi feita a famosa experiência de Luigi, que potenciais elétricos produziam construções na perna de uma rã morta. A descoberta dos potenciais elétricos foi atribuída por Alessandro Volta, que inventou a voltaica. Ela consistia em uma série de discos de cobre e zinco, alterados separados por pedaços de papelão, embebidos por água salgada. Com essa invenção, obteve-se pela primeira vez uma fonte de corrente elétrica estável. Por isso, as investigações sobre a corrente elétrica aumentaram cada vez mais. Tem início a experiência com decomposição de água em um átomo de oxigênio e dois de hidrogênio. Em 1802, Hooper e Davy separam eletronicamente o sódio e o potássio. Mesmo com a fama das pilhas de volta, foram criadas pilhas mais eficientes. John Frederick inventou as em 1836, na mesma época das pilhas de George e a bateria recarregável de Raymond. O físico Hans Christian observa que um fio de corrente elétrica age sobre a agulha de uma bússola. Com isso, percebe-se que há uma ligação entre magnetismo e eletricidade. Tem início o estudo do eletromagnetismo. Em 1831, Michael Faraday descobre que a variação na intensidade da corrente elétrica que percorre um circuito fechado induz uma corrente em uma bobina próxima. Uma corrente induzida também é observada ao se introduzir um ímã nessa bobina. Essa indução magnética teve uma imediata aplicação na geração de correntes elétricas. Uma bobina próxima ao ímã que gira é um exemplo de gerador de corrente elétrica alternada. Os geradores foram se aperfeiçoando até se tornarem as principais fontes de suprimento de eletricidade, empregada principalmente na iluminação. Em 1875, é instalado um gerador em Galway do Norte para ligar as lâmpadas de arco das estações. Foram feitas máquinas a vapor para movimentar os geradores, estimulando a invenção de turbinas a vapor e turbina para a utilização de energia hidrelétrica. A primeira hidrelétrica foi instalada em 1886, junto às cataratas do Niágara. Foram criados inicialmente condutores de ferro, depois os de cobre finalmente. Em 1850 já se fabricavam os fios cobertos por uma camada isolante de guta, percha vulcanizada ou uma camada de pano. A publicação do Tratado sobre a Eletricidade e Magnetismo de James Clerk em 1873 representa um enorme avanço no estudo do eletromagnetismo. A luz passa a ser entendida como uma onda eletromagnética, uma onda que consiste de campos elétricos e magnéticos perpendiculares à direção de sua propagação. Hertz, em suas experiências realizadas a partir de 1885, estuda as propriedades das ondas eletromagnéticas geradas por uma bobina de indução. Essa experiência observa que se refletidas, retratadas e polarizadas, do mesmo modo que a luz, com o trabalho de Hertz,
fica demonstrado que as ondas de rádio e as de luz são ambas ondas eletromagnéticas. Desse modo, confirmando as teorias Maxwell, as ondas de rádio e as ondas luminosas diferem apenas na sua frequência. Hertz não explorou as possibilidades práticas abertas por suas experiências. Mais de 10 anos se passaram até que Marconi utilizou as ondas de rádio no seu telégrafo sem fio. A primeira mensagem de rádio transmitida através do Atlântico em 1901. Todas essas experiências vieram abrir novos caminhos. Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like aqui e se inscrever no canal. Tchau!